Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E hoje aqui eu quero trazer uma palavra não tão estendida, falando acerca de livramento. Então, o Senhor nosso Deus, Ele concede livramentos sim. Aí há pessoas que por causa do estilo de vida que estão levando, entendem que não entendem isso como uma realidade, mas entendem como algo sem nexo, porque começam a dizer, se o Senhor Deus está me dando livramento, por que é que eu estou nessa vida? Por que é que eu estou nessa situação difícil? Por que é que eu já perdi ente queridos, parentes, pessoas que eu amava? E que Deus é esse? Que livramento é esse que Ele está me dando? Eu digo justamente, como a salvação é individual, o Senhor Deus está dando livramento a você pelo fato de estar preservando a sua vida. Então veja o que você já passou, o que pessoas que você conheceu passaram e que não estão vivas para contar a história, mas você ainda está aí. E o interessante e preocupante é que muitos não observam assim. Muitos tratam até com desdém quando a gente fala que o Senhor está dando livramento. E vocês, às vezes, não entendem como diz, a diversidade de formas que o Deus vivo, todo-poderoso, Ele tem para dar livramento. Então, a começar na oração do Pai Nosso, quando no Sermão da Montanha ali, estavam ouvindo aquela multidão, e ali queriam um modelo de oração para orar. E o Senhor Jesus, Ele começou a orar a oração do Pai Nosso. E essa oração, Ele foi logo antes dizendo que não deveríamos usar de vãs repetições. E depois Ele deu o exemplo da oração do Pai Nosso. Por quê? Porque o exemplo da oração do Pai Nosso é um exemplo de oração. Não é a única oração. Há várias formas de nós falarmos com o Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus, Ele começou a orar. E aí você que me escuta desde o início, pode perguntar, o que a oração do Pai Nosso tem a ver com livramento? E eu vou dizer a você, vou lhe explicar em um ângulo o que tem a ver com livramento. O Senhor Jesus, Ele disse, portanto, vós orareis assim, Mateus 6, versículo 9. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, até aqui. Então, vemos que no versículo 13, que é o último versículo da oração do Pai Nosso, o Senhor diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então, o Senhor nosso Deus dá livramentos hoje em dia? Dá. Aí, como diz, pessoas às vezes não entendem, porque não veem, digamos, uma vida satisfatória. Mas não é por isso que o Senhor Deus não esteja dando livramento. Que eu já disse a vocês que o maior sinal de livramento do Senhor na nossa vida é quando a nossa vida humana está sendo preservada. As nossas faculdades mentais estão sendo preservadas, a nossa fala, ou seja, para sermos úteis para o Senhor nosso Deus, e Ele preserva a nossa vida, não somente como demonstração da sua misericórdia, mas também porque deseja que esse ser humano que às vezes resmunga, que às vezes é atrevido, insolente, que às vezes não quer nada com Deus, venha entender que somente o Senhor Jesus é que salva, cura, liberta e transforma. E para que este ser humano perceba que a vida dele vale muito para o Senhor Jesus, e por isso mesmo ele está preservando para ainda ver o bem na terra dos viventes. Então o Senhor nosso Deus dá livramento? Dá. Um versículo que eu quero ler a vocês e depois eu vou trazer outros exemplos. Salmo 72, versículo 12 diz: porque ele quem? Era o salmista? Não. Ele quem? É o seu pai, sua mãe, seus irmãos? Não, no contexto aqui não. No Salmo 72, versículo 12 fala: porque ele quem? O Senhor. O Senhor Deus, porque Ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e àquele que não tem quem ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência, porque precioso é o seu sangue aos olhos dele. Então o Senhor, três classes de pessoas, que não é porque é a forma de estarem que realmente mostra o seu valor, não, mas que estão numa condição assim, e que, como diz o Senhor nosso Deus, muda de condição. Ou seja, muda de um estado o qual está. 3, que para às vezes a sociedade, os mais poderosos, ou pessoas que, como diz, não querem considerar. Mas para o Senhor Deus, são pessoas muito amadas e importantes por Ele. O necessitado, o aflito e aquele que não tem quem ajude, para começar. Então, necessitado, o que é o necessitado? Por exemplo, imagine uma mulher que vive com o esposo ali, poucas condições, marido de repente vai embora, ou morre, ou vai embora e fica uma mulher, digamos,
sem condições, com 5 filhos para criar. Um exemplo. É uma pessoa necessitada de ajuda. O que é um necessitado? O necessitado é aquele que está precisando de um tipo de providência, seja em que área for, para a preservação e o bem-estar da sua própria vida. Então, é um necessitado. Às vezes é de alimento, às vezes precisa do Senhor Jesus, que é o mais importante. Às vezes precisa de alguém para conversar. Às vezes pode precisar de uma medicação porque está doente. Então, todo ser humano sempre necessita de alguma coisa. Agora, se for questões de materiais, aí, como diz, quem serve o Senhor, ele vai logo dizendo, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quem serve ao Senhor, ele dá essa promessa. Agora, só que nem todos servem ao Senhor, e muitos estão necessitados no mundo. Então, aqui o Senhor fala, ele promete que livrará ao necessitado, ao aflito e ao que não tem quem ajude, porque tem gente que passa de necessitado para aflito. Ou seja, está necessitado de comer uma comida, de se alimentar, vamos dizer, aí passa o dia e não conseguiu uma alimentação. Aí passa o segundo dia, no terceiro dia está numa aflição, ou seja, para ter algum dinheiro para pagar uma dívida, ou seja, para uma alimentação, ou seja, de necessitado já vai para a categoria 2, que é aflito. Está aflito porque não está encontrando, não está achando, não está tendo. E outros, além de necessitado e aflito, ainda tem mais uma coisa que é não tem quem ajude. Pensa que situação. Necessitado, aflito e não tem quem ajude. Na Bíblia teve um exemplo assim, teve filho pródigo. Não, mas ele era rebelde. Eu digo, isso mesmo. Mas eu estou falando na hora em que ele mais precisou, em que ele mais estava necessitado, não tinha ninguém para ajudar, mas ele não ficou ali para morrer à míngua, não. Ele sabia o que devia fazer. Ele caiu em si. Ou seja, começou a pensar as besteiras e tudo que tinha feito, e principalmente a maior de todas as besteiras que ele fez, que foi se apartar do pai. E aí ele disse, não, eu vou até o meu pai, eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi a ele, pai, eu não sou digno, eu pequei contra os céus, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas ao menos me dá um trabalho. E ali ele não ficou acomodado, não. Ele foi até a presença do Senhor, como diz, até o Pai, que significa até a presença do Senhor. Então, o Senhor livrará o necessitado, ao aflito e ao que não tem quem o ajude. E aí alguém pode estar ouvindo e dizer assim, eu estou necessitada, Deus não sabe não, ou eu preciso falar para ele? Eu digo, ele sabe e é bom que você fale para ele. E tem uma coisa, como diz, o Senhor livrará ao necessitado, ao aflito e àquele que não ajuda. E quando clamar por ajuda, quando se humilhar na presença do Senhor Deus, quando pedir a Ele por ajuda, é o que diz o texto, pois Ele livrará o necessitado quando clamar. E também ao aflito é o que não tem que ajuda, é quando clamar ao Senhor Deus, não é quando reclamar não. E se você fica dizendo, cadê esse Deus? Eu nem sei se ele existe, pronto, pior para você, que você vai continuar, como diz aí, nesse fundo de poço. Porque ao invés de você pedir ajuda àquele que tudo pode, você está xingando ele. E ainda quer ser ajudada. Ainda quer ser ajudada e continuar como de prevaricando. Meu Deus do céu, que agonia me dá. Imagina o próprio Deus como é que fica. Por isso que quando vocês olharem por aí, muita água, muito
muita chuva, muita enchente, como diz. Pode até parecer heresia, mas não é. Às vezes muitas vezes nós fazemos o Senhor Jesus chorar todos os dias da nossa vida. Porque a gente estende a mão e não quer. A gente estende a mão e a gente faz assim para ele. Ele estende a mão e a gente quer nem saber. Ele estende a mão e muitos zombam dele. Ele estende a mão para ajudar e a pessoa diz, não quero, porque senão vou abrir mão do estilo de vida que eu gosto. Eu digo, vem cá, é melhor você estar diante da presença do Senhor Deus, obedecendo a Ele, como diz, e tendo paz de espírito e as bênçãos do Senhor Deus, ou você preservar para si o seu estilo de vida só porque pode lhe trazer algumas vantagens, ou só porque você acha que, como disse, sente, tá aí se achando, acha ser assim, que tá tudo ótimo, e desde que você tá prejudicando a sua própria alma, porque você está olhando vantagens e está alimentando a concupiscência da carne, mas não está olhando além, não está prestando atenção, que está se autodesvalorizando-se e está comprometendo a sua própria alma, a sua própria vida, porque a Bíblia diz que há caminhos que para o ser humano parecem direito, mas no final é caminho de morte, é caminho de quê? De angústia, de tribulação. Então o Senhor livrará o necessitado quando clamar, como também o que não tem quem ajude. O Senhor se compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma, ou seja, a alma desses, como a alma de qualquer um, do engano, da violência, porque é precioso o seu sangue aos olhos dele. Então, aqui libertará a sua alma, tanto desses, como também, como diz, a pessoa se, por exemplo, é vítima digamos, de apanhar, vamos dizer, marido agressivo, ou está no domínio de alguém que é agressivo, que bate, como diz, que usa de violência, seja batendo numa esposa, ou seja batendo numa filha ou num filho, ou seja batendo em pessoas, no pai, na mãe, para querer tirar o direito do pai e da mãe, seja o que for, seja violento. O Senhor libertará a alma que está cativa na mão do violento e que está também envolvida no engano. Por exemplo, um tipo de engano. Muitas mulheres vivem a seguinte realidade. Não, ele me bateu hoje, mas depois ele pede perdão porque ele me ama. Não, ele me bateu hoje, mas depois tudo entre a gente vai ficar bem porque ele, como diz, ele de repente traz coisas boas para dentro de casa. Traz comida que eu gosto. Eu digo, bom, mas seu corpo vai aguentar estar apanhando até quando? Ah, mas o que é que eu devo fazer? Em primeiro lugar, buscar o Senhor, porque ele está dizendo que o necessitado e o aflito e o que não tem quem ajude, ele livra, mas quando a pessoa clama por ele. Então, como diz, aí liberta a alma do engano, sim. Outros são enganados, ludibriados assim, por coisas, até mesmo por um vício. Digamos, o vício, vamos dizer, aquele vício, digamos, de drogas. Aí ali parece que dá um alívio, uma felicidade, ou um sentimento de poderio, assim, se acha. Aí depois que o efeito da droga passa, aí vai atrás da droga de novo. Como diz, por quê? Porque está, como diz, presa, dependente daquilo. Então isso é um tipo de engano, porque não faz bem a pessoa só dar,
como diz, um breve momento, vamos dizer, de uma boa alucinação, mas é caminho de morte, é caminho que não agrada ao Senhor nosso Deus. Então o Senhor libertará a alma desse que está no engano ou que está vitimizado de violência. Porque o Senhor considera a tua vida preciosa, agora desde que vocês clamem a Ele. Se não continuar clamando, se não pedir a Deus por ajuda, como diz, é como se continuasse num sofrimento dobrado. Mais adiante, na palavra do Senhor, vou dar exemplos de pessoas que o Senhor Deus deu livramento. E são exemplos muito importantes. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 5 diz: E o Senhor Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ou seja, quando o Senhor fala em Gênesis, capítulo 6, que começa a corrupção humana, o pecado de Caim se multiplica sobremaneira, e ali o Senhor Deus começa a se entristecer muito, e começa a pesar no seu coração a criação humana. Então ali o Senhor Deus, quando está pensando, como diz, está pesando o seu coração angustiado pela criação humana, porque estavam tudo daquele jeito. Aí o que é que acontece? O Senhor olha para Noé e Noé encontra graça diante dos olhos do Senhor, ou seja, algo na vida de Noé agradava aos olhos do Todo-Poderoso. É assim. Então, o que é que o Senhor fez? Mandou ele construir a arca, depois separar animais, ali para preservar espécies, e ali, como diz o Senhor, fez tudo aquilo, e aí depois o próprio Senhor fecha a arca, e a arca ela fica, como diz, flutuando nas águas, onde as águas cobriram tudo, árvores, montanhas, tudo, como diz, ali, e tudo que era vivente expirou, a Bíblia diz, ou seja, morreu, deixou de existir, foram todos submergidos pela água. Então imagina o Senhor dar livramento a 8 pessoas no mundo inteiro, pois o Senhor fez isso com Noé. Ah, mas na frente assim umas coisas, eu estou falando do livramento que o Senhor deu. Porque Noé foi obediente ao Senhor nosso Deus, agora não deixava de ser inclinado para o erro, para, como diz, porque era humano. Mas até então obedeceu o Senhor e até então não praticava atos como grande violência e maquinação de imaginação má que o Senhor viu nos humanos quando o Senhor conversa com Noé em Gênesis capítulo 6 em diante. Então ali o Senhor vai dar livramento a Noé no mundo inteiro. Ou seja, o mundo inteiro morre, mas Noé e os que estão na arca com ele vivem. A pessoa, que coisa extraordinária. O Senhor deu livramento. Aí alguém pode dizer, mas isso foi um genocídio muito grande. Muita gente morreu. Eu digo, mas como diz que Noé foi o pregoeiro da justiça, com certeza ele não ficou ali construindo a arca de boca fechada. Ele falava e dizia, o Senhor Deus vai destruir a terra com dilúvio. O Senhor Deus vai destruir a terra com grande água. E o povo certamente escarnecia e ria até umas horas. Mas ali,
Como diz, já pensou o Senhor livrar? Procurar um humano e achou que era ele, Noé, e sua família preservou. E os animais ali que o Senhor ordenou, como diz, enquanto o mundo inteiro se atolou na água. Olha como o Senhor tem poder de livrar e como uma alma é importante para os olhos do Senhor nosso Deus. Depois, mais na frente, aqui fala, versículo 6, o segundo que recebeu o livramento aqui de 2 Pedro 2. O primeiro foi Noé e sua família. Depois fala, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Glória ao nome do Senhor. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, qual foi o segundo que o Senhor Deus preservou? Foi Ló. Ló era sobrinho de Abraão. O Senhor chama Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, sejas tu uma bênção. Mas acontece que que Abraão vai, obedece, mas leva quem? Ló. Aí como diz, o Senhor não tinha mandado levar Ló, mas tudo bem, ele levou Ló. E acontece que os dois passaram por provações e ao mesmo tempo eram prósperos, até que chegou um momento em que não podia estar mais os dois, não por causa dos dois entre si, que era sobrinho e era o tio, mas pelo fato de ambos terem enriquecido e os pastores que cuidavam do rebanho de Ló brigavam com os pastores do rebanho de Abraão. E ali Abraão disse, meu filho, meu sobrinho, vamos fazer o seguinte, crescemos muito, então se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda eu vou para a direita, escolhe o caminho primeiro, que o outro caminho eu vou, e assim viveremos em paz. E ali quando Ló olha assim, como se fosse para a esquerda, aí ele vê aquela campina verde, aquela coisa linda. Aí diz assim, eu vou para ali. Eu vou para aquela cidade ali. Ali é uma cidade, tio. Eu vou para ali. Aí foi e despediu-se de Abraão, que seguia por um caminho aparentemente inóspito, desértico. Mas o Senhor Deus estava com ele. Então, a Bíblia fala em Gênesis 19, que estava Ló nos portões da cidade. Estabeleceu-se ali, comprou uma casa onde? Nos portões da cidade. Por quê? Porque ele era muito esperto. Ou seja, entravam compradores, mercadores de outras cidades em Sodoma e Gomorra. E ali, como diz, ele tinha oportunidade de mostrar, digamos, o que tinha para vender antes, porque morava bem abeirando os portões da cidade, ou seja, num local aparentemente estratégico. E ali, como diz, conseguiu comprar uma casa, estabelecer sua esposa, suas duas filhas, mas aí a cidade era iníqua. Era uma cidade de práticas abomináveis.
E ali é por isso que a Bíblia diz aqui, e o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Por quê? Porque Ló não podia sair na porta que estava lá aqueles homens atormentando para ele fazer as coisas erradas também. Como se dissesse assim, não, tu não pode ser puritano não, tu tem que ser igual a nós, Ló. Nós tudinho da cidade somos assim, o que é que tu quer ser diferente do quê? E ali o Senhor dava livramento, mas pensa, ele vivia num tédio, enfadado da vida, porque não tinha sossego, porque ali aqueles homens eram iníquos, era homem, era mulher, criança, eram iníquos. Mas até que chega um dia em que, como diz, o Senhor envia 2 anjos para observar a cidade e para que depois, como diz, a cidade fosse destruída. E Ló, vendo eles entrar no portão da cidade, se ajoelhou por terra, porque Ló, apesar de estar cansado, mas tinha discernimento ainda, apesar de estar cansado, mas tinha uma promessa por ser sobrinho de Abraão, que o Senhor disse que abençoaria os descendentes de Abraão, ou seja, os que fossem do sangue de Abraão. Como diz, também Ló temia o Senhor Deus, sim, apesar de tudo. E como diz, e mesmo que no capítulo 19 mostra uma coisa assim, que eu considero assim, horrorosa, que ele ia fazer assim, como se fosse um ato heróico. Mas se a Bíblia diz que ele era justo, significa não é que ele era santo purificado, mas significa que ele se esforçava em fazer a coisa certa. Então, o que é que ele foi fazer? Quando ele se prostra por terra, os anjos disseram assim, não, nós não podemos parar na tua casa não, nós temos que andar a noite inteira na cidade. Tu tem que sair daqui que essa cidade vai ser destruída. E ali Ló luta muito. A Bíblia diz que ele porfia. Ou seja, porfiar ali seria, no caso, insistir para que os anjos passassem a noite na casa dele. E ali os anjos passaram. E quando como diz, vamos dizer, no momento, começam os homens de Sodoma a bater na porta de Ló e dizendo assim, Ló, quem é que está aí na tua casa? Traz para fora para a gente conhecer. Mas não era para conhecer de apertar a mão ou dizer de onde vocês são, não. Era para conhecer na forma mais iníqua e pervertida possível. E eles não podiam ver ninguém de fora. Então ali Ló, num ato assim, que parece heróico e desesperado, ele diz, não, esses homens não, mas tomem aqui minhas 2 filhas. Elas são puras, tomem elas 2 e façam o que quiser com elas. Mas não contra esses homens que estão sob o meu telhado, ou seja, que estão sob a minha proteção, que eu chamei eles para cá. Aí quem olha diz assim, meu Deus do céu, o que dizer desse homem? Aí era desespero? Pode ser. Era como diz, erro? Era. Colocar a família em risco? Mas ali, como diz o Senhor, tudo sabe discernir. E ali, como diz, os anjos cegaram aqueles habitantes e disseram, sai logo tu, tua família, teus genros. Quem tu tiver, sai logo, porque a gente não pode destruir a cidade enquanto tu estiver aqui. Olha que privilégio. Mas a Bíblia diz que Ló era amoroso demais, ou seja, moroso quer dizer demorado assim. Eu creio que ficava olhando para casa, ficava olhando ali para as conquistas, ficava olhando ali para o que tinha.
e sem se importar que a alma dele era mais importante do que tudo, a alma dele, a alma da família. E ali, mas a Bíblia diz que ele demorava tanto, mas que com grande misericórdia agiu o Senhor, que o Senhor, como diz, os anjos pegam eles e puxa eles pela mão. Pega eles pela mão e tira para fora da cidade. E diz assim: saiam daqui, senão a gente não pode destruir a cidade enquanto vocês estiverem aqui. Ou seja, olha que livramento. O Senhor preservou uma família. Como dizia, o mundo inteiro foi inundado com dilúvio. Agora preserva outra família, como diz, de uma cidade inteira que ia ser destruída. Sodoma e Gomorra. 2 cidades, mas como se fosse uma só. Porque tinham as mesmas práticas, os mesmos costumes, e é como se unissem aquele lugar. E ali o que é que o Senhor faz? A Bíblia diz aqui: porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma, justa pelo que via e ouvia as suas obras injustas. Imagina, ele estava na rua e estava vendo um ato assim hediondo, uma coisa assim, porque era de costume da cidade. Era uma cidade sem lei, era uma cidade sem regras, era uma cidade onde, como diz, todos falavam a mesma língua, mas como diz, os costumes eram o mais hediondo, terrível possível. E Ló estava afligido com isso. Mas o Senhor, como diz, dá livramento, e os anjos puxa ele, as filhas e a mulher pela mão, porque os genros ficaram lá rindo da cara dele e achando que aquilo ali não ia acontecer nunca. Resultado, os genros levaram foi fogo, foram consumir tudo com fogo que caiu do céu em enxofre, porque não deram crédito. Agora o Senhor disse a Ló e a família, disse: não olhe para trás, não olhem para trás, siga em frente, não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, todo mundo sabe, ela olhou para trás. E por que ela olhou para trás? Porque o coração dela estava apegado àquela cidade. Porque a sua curiosidade foi acima da obediência. Porque ela, como diz, não conseguiu obedecer à vontade do Senhor nosso Deus. E então virou uma estátua de sal. Então, o Senhor livrou Ló de uma cidade inteira, de uma vida abominável, não que ele vivia, mas que ele estava ali naquela cidade e ele só via abominação. E como diz, tinha, vamos dizer, prosperado, mas não tinha, vamos dizer, paz, como diz, era entediado da vida, por causa do estilo de vida daquela cidade. Então, o Senhor livrou a Noé e a Ló. Aqui, versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia, desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que entendem, perecerão na sua incorrupção. Ou seja, não é certo blasfemar
contra as autoridades terrenas. É orar por eles, como diz, e não abrir a boca, porque senão a Bíblia diz que é igual um animal irracional, que acaba, como diz, se deixando ser, vamos dizer, levado pelo atrevimento, pela obstinação, pela blasfêmia, e o Senhor não se agrada. Então, se há, como diz, autoridades, aonde forem, seja numa empresa, seja num estado, seja num país, como diz, quem é sensato, pede ao Senhor Deus por si e por eles, para dizer assim, Senhor, ponha na mente deles a coisa certa a fazer, conforme a tua vontade, Senhor, porque a Bíblia fala que devemos interceder por eles. Então, o Senhor livra a todos os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo. Ou seja, se um injusto morre nas práticas ruins, já vai direto para o inferno. Mas também vai ter o direito de ser julgado pelo Senhor, porque a Bíblia diz que um dia todos nós vamos comparecer ante ao tribunal do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não vai lá para ter uma segunda chance. Ele vai lá para ser mais esclarecida ainda pelo Senhor, porque nós temos o livro da vida e o livro das nossas obras, que o Senhor anota todos os dias, só para ouvir por que foi condenado e voltar como de para condenação. E os que estiverem no paraíso, na presença do Senhor, hão de ouvirem o porquê estão ali em que agradar o Senhor nosso Deus. Então, como diz o Senhor nosso Deus, ele dá livramento. Mas se queremos o livramento de morte, se queremos o livramento de não sermos enganados, aí duas coisas eu vou falar. Primeiro lugar, é pedir ao Senhor sempre por livramento. Como tem a oração do Pai Nosso, livrai-nos do mal. Então pedir ao Senhor sempre por livramento. Aonde for, Senhor, me dê um livramento. Senhor, me livra do mal aqui, me livra de ser enganada, me livra de ser enganado, Senhor. Se vou fazer um negócio, vou comprar um carro, uma coisa, Senhor, que seja na tua direção, se for a tua vontade, se não for a tua vontade. Ou seja, pedir ao Senhor direção e livramento. E em segundo lugar, procurar plantar bem. Porque se eu, ainda que acredite no Senhor, mas se eu enganar alguém, eu vou ser enganado. Se eu roubar de alguém, eu vou ser roubada. Se eu venho agir com violência contra alguém, um dia alguém à minha altura vai se levantar contra, como diz, porque essa é a lei da semeadura. E é interessante que, por exemplo, muitos gostam de enganar, mas ser enganado, qual é o humano que diga assim, vem, eu quero ser enganado por vocês, eu gosto disso, que coisa boa, ninguém. Então tem coisas que fazemos que, como diz, como essa de às vezes enganar, mas não querer ser enganado, ninguém quer ser enganado. Então não engane. Ah, mas se eu for enganado, mesmo não enganando os outros, o Senhor Deus vai te justificar. E se eu fizer o mal e for enganado, aí eu digo, vai ser igual a Jacó, que ouviu a mãe, como diz, enganou o pai, e ela disse, meu filho, você não vai receber a maldição disso não, que receba eu. Ela chorou
e morreu, nunca mais viu o filho. E como disse, se Jacó, ele, quando era jovem, se enganou seu irmão Esaú para ter de forma, numa certa sutileza, como diz, o direito da primogenitura. Aí, como diz, lá na frente ele foi 10, 20, 30 vezes enganado, porque ele encontrou um que era o mestre do engano, que não era Satanás, mas era Labão. Labão mudava ele de salário todas as horas, porque tudo que ele fazia prosperava. Labão, Jacó trabalha 7 anos pela Raquel, que era filha de Labão, e Labão era tio dele, era irmão de Raquel. Então, como diz, era irmão de Rebeca, que diga. Então, como diz Jacó, ele, como diz, enganou o irmão, tomou o direito da primogenitura, mas foi enganado várias vezes. Trabalhou 7 anos pela Rebeca, a mulher que ele amava, pela Raquel, que diga, a mulher que ele amava. E ali, como diz, no dia do casamento, Labão faz aquele enfeite todo e aquela coisa toda. Quando ele dorme e acorda no outro dia, quando vai olhar, não é Raquel, é Leia. E Leia, a Bíblia diz, pela descrição e pelo entendimento no hebraico, ela era um pouco vesga, os olhos assim, não tinha grande beleza como sua irmã. E não era quem Jacó amava. E ali lá vai ele reclamar para Labão. Aí Labão diz, mas porque não é assim, tem que ser a mais velha primeiro. Aí tu trabalha para mim mais 7 anos, aí eu vou te dar Raquel. E ele não queria 2 mulheres, nem 3, nem 4, mas acontece que depois que teve 2, aí para agradar uma que não tinha filho, que era Raquel, a que ele amava, aí ela disse, toma minha serva Bila, para ter filhos por ela. Aí lá vai Jacó ter a 3ª mulher. Aí, como diz a Leia, parou de ter filhos, aí lá vai dizer a Jacó, toma Zilpa para ter filhos. Podia Jacó ter dito não? Podia, mas aí ele não disse. E aí pense, ser um homem com 4 mulheres, pense, será que seria fácil essa vida? Não. Eu não digo as 2 primeiras porque ele foi enganado. Se tinha desposado a primeira, sem saber, sem ver, como diz, ele foi enganado. Como diz, amava Raquel, mas não ia despedir Leia, porque a Lia ou Leia, algumas bíblias falam Lia, outras bíblias falam Leia. Como diz, ele tinha desposado ela e não ia botá-la para a rua. Agora as outras, cada uma dizendo, toma minha serva, ele podia ter rejeitado. Mas ele não rejeitou. Então, como diz, o Senhor deu a ele muitos livramentos, mas ele, como diz, sofreu na vida um bocado. Se transformou em um homem de Deus depois, sim. Mas sofreu muitos problemas com os filhos, e como diz, e com concubina e com tudo, e foi um grande problema. Quer dizer, enganou, mas foi duro para ele ser enganado. Então essa é uma das coisas que o ser humano muito faz. Mas vai ele ter ciência que vai ser enganado para ver se ele quer, mas não tinha. Então, se quisermos livramento do Senhor e a bênção do Senhor, para encerrar eu digo, é procurarmos como esses aqui, Noé, como diz, e Ló, que a Bíblia diz que, como diz, chama justo, que quer dizer que fazer a coisa certa, andar direito. O que é para mim, o que não é para mim, para lá. O que é dos outros, é dos outros, o que é meu, é meu. É assim. E se contentar com o que tem. E se for lutar pelos ideais, honestamente, aí o Senhor dará muitos livramentos a você. Mas se nós usa a vida, como diz,
para sermos mau exemplo, para ser de engano, para fazer o que não presta. Como diz, nem sempre a gente vê assim um agir do Senhor e a pessoa continua prevaricando. E se você for um desses que pergunta por quê, aí eu já vou logo lhe dizendo, é porque Deus está dando a oportunidade para ver se deixa de ser estrupício humano para ser, como diz, servo de Deus humano, assim. É o Senhor dando a oportunidade. Mas se morre sem se arrepender, como diz, o destinatário já é definido quando a gente parte daqui. Então que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Soberano Deus e Pai, em Tua presença, meu Deus, o Senhor me faz trazer essa palavra. Ó meu Deus, e que as pessoas, alguém que for ouvir e que estiver ouvindo, ó meu Deus eterno, que essa palavra entre e que o Teu Espírito Santo, magnífico, o Espírito Santo do Senhor, ó meu Deus, vá abrindo os olhos da pessoa, vá dando paz. Ó meu Deus, que o Senhor faça o que te apraz e dê paz aos corações e liberte. Ó meu Deus, dê uma oportunidade para que a pessoa possa se libertar. Ó meu Deus, do pecado, como diz, porque o Espírito Santo conscientiza do pecado, da justiça e do juízo. Pai, em nome do Senhor Jesus, cada pessoa que ouvir esta palavra, que venha sobre eles a conscientização do Senhor, a paz, e que tenham sede de se aproximar do Senhor e de mudarem para a melhor versão de si mesmos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.